Olá, está no ar mais um programa que valoriza a história, a memória e a cultura de nossa cidade. Começa agora o Uberlândia de ontem e sempre. Uma pequena homenagem para o aniversário da cidade. No Celcices, o engraçadinho do trânsito. No quadro Autores Uberlandenses, um trecho do livro do ex-vereador Dorivaldo Alves do Nascimento. E no Papos Gerais, a entrevista com o violinista Nicolau Susbeck. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, o Uberlândia de ontem e sempre está só começando. Não é o passado que fascina, é o que não passa. O que permanece é a história e a memória e a história, paixão pela nossa terra. O ator da nossa identidade e o papel que fez ou como fez. Não só o caminho, mas o caminhar. Sei aonde vamos, se aqui chegamos. Um legado pra legar. Paixão pela nossa terra. Paixão pela nossa terra. Vamos começar o programa parabenizando a cidade pelos seus 129 anos. É muito tempo, não é, Thaisa? O programa preparou uma homenagem para alguns artistas da cidade. Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação,
agronegócios, serviços e turismo. Nossos 24 mil talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile. Sempre com o propósito de servir. Algar, gente servindo gente. Paulo, quando você aprendeu a dirigir, existiam tantos motoristas imprudentes como hoje? Thaisa, eu acho que não. Mas na época era diferente, a cidade era bem menor. Mas vamos conferir o que o Celso quer nos passar com o título O Engraçadinho do Trânsito. Olá, o que você acha desses motoristas que vivem furando fila, passando na frente dos outros? Este o tema do Celcices desta semana. Toda cidade, quando cresce, junto com os benefícios do seu desenvolvimento, crescem também seus problemas. O trânsito é um deles. Por mais que hajam planejamentos, projetos e iniciativas, a sensação é que o número de veículos aumenta bem mais do que as vias por onde transitam. Os motoqueiros que cortam por todos os lados, pela direita, pela esquerda, pela frente, imprevisíveis e inconsequentes, que não respeitam sinal nem preferência. Muitos taxistas que julgam que as regras de trânsito valem para os outros, não para eles. Furam filas, entram sem dar seta, não dão passagem, sempre apressados, afobados e atabalhoados. Os pedestres que irresponsavelmente atravessam fora da faixa, que circulam e andam por onde não lhes é permitido, sem terem consciência que também precisam respeitar as leis do trânsito. Os vendedores e pedintes que chegam abordando por todos os lados, que além do incômodo, ainda geram a preocupação quanto a assaltos. Como se isso não fosse suficiente para nos aborrecer, tem ainda os irresponsáveis, desobedientes, aqueles que costumamos denominar dos engraçadinhos do trânsito. Geralmente, jovens pensam que são mais inteligentes do que os outros. Desrespeitam filas, fazem zigue-zague, furam sinais, usam fila paralela e embicam na frente de quem disciplinadamente está aguardando sua vez. Os que dirigem usando o celular e ligando o som nas alturas. Sem paciência, fazem gestos obscenos e buzinam quando são advertidos, passando a sensação de que não são apenas donos dos seus veículos, mas também das ruas. Não sei como você avalia isso, mas para mim não tem nada mais sem graça do que esses engraçadinhos do trânsito. Dirija com prudência e respeite as leis do trânsito. Com certeza, isso vai ajudar num bom final de semana. Até a próxima. Aproveitando o aniversário da cidade, vamos rever um trecho do livro Uberlândia 112 anos, de Dorivaldo Alves do Nascimento. Qualquer pessoa sabe o significado de farinha podre, que azedou, que ficou velha, que deu caruncho e por isso mesmo não presta para mais nada. Mas não é fácil precisar o motivo que levou as terras do Triângulo Mineiro a chamar Sertão da Farinha Podre. Que isto era um sertão, ninguém duvida, tanto que era habitado pelos índios caiapós. Os índios caiapós são como os outros do Brasil, têm costumes próprios, mas também têm tantos hábitos que são iguais aos de todas as outras tribos.
Um desses hábitos ou costumes era o de aproveitar a farinha de mandioca e fazer uma espécie de pão que servia de alimentação. Como são vários os rios que fornecem peixe aqui no Triângulo Mineiro, e sendo os índios nômades, isto é, mudavam sua aldeia para o lugar onde a caça e a pesca eram mais abundantes, pode-se prever que os caiapós andavam por toda essa região, mudando sempre. Acontece que eles, ao saírem de um lugar, deixavam enterrados, perto dos troncos das árvores, os pães de farinha de mandioca, revestidos de uma camada mais forte e mais aquecidos para durar enquanto não voltassem. Mas com a vinda dos bandeirantes, eram frequentes as escaramuças entre eles e os índios que não voltavam mais a determinadas regiões. Então os pães apodreciam, azedavam, eram corroídos por animais e assim foram vistos pelos pioneiros, que diziam ser aqui o lugar da farinha podre. Pode ser esta uma versão do que aconteceu. Entretanto, no volume 1, página 3 do livro Bandeirantes e Pioneiros do Brasil Central de Tito Teixeira, apresenta uma outra narrativa. Falando da malograda bandeira do sargento mor Antônio Eustáquio, disse que seus homens, enquanto penetravam nesse sertão, iam deixando dependurados nas copas das árvores bruacas e capangas com alimentos, geralmente farinha e carne seca, para uma possível necessidade na volta, se tivessem algum obstáculo intransponível. Na maior parte das vezes, escorraçados pelos caiapós, voltavam extenuados e cansados, mas ao recolher as bruacas, já encontravam um alimento podre por causa das chuvas e do tempo, de onde viria a denominação Sertão da Farinha Podre. Pode até haver mais versões que expliquem o apelido, mas essas duas têm raízes e melhor fundamento histórico. Do Brasil, Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, Cajubá é a minha paixão. Rende muito mais, o melhor sabor. Aqui tem qualidade com muita tradição. Café tem que ser Cajubá. Esse eu não troco não. Café tem que ser Cajubá. Disfunções oculares podem afetar a visão de diferentes formas. É assim com a catarata, o ceratocone, o glaucoma e a degeneração macular. Não espere os sintomas. Essas e outras disfunções podem ser revertidas com o tratamento adequado. Iso-Olhos, saúde ocular, atendimento e tecnologia se completam. No Papo Gerais, Celso Machado entrevista Nicolau Susbeck. Ele nasceu na Hungria. Começou a tocar violino com 6 anos de idade. Estudou música em Araxá, fundou a orquestra do Liceu e hoje se apresenta por todo o país. Olá! Nosso entrevistado de hoje é o homenageado da edição número 13 do Almanaque Uberlândia de Ontem e Sempre, Nicolau Susbeck. Nicolau, onde você nasceu e como que foi sua infância? Bom, eu nasci numa cidade chamada Notconija, que era pertinho da onde nós morávamos, porque a gente morava numa cidade muito pequena, que devia ter aqui uns 5 mil habitantes, e mesmo a todas as pessoas que ali moravam tinham que dar à luz nessa cidade. Nasci no mês de dezembro, pleno inverno, aí estava dando nas crianças naquela época uma doença que chamava nó na tripa, que é o volvo. E com 8 dias de idade eu fui operado. Isso foi na Hungria? Na Hungria. E dentre todas as crianças que foram operadas, só eu salvei. E como que você veio e quando você veio para o Brasil? Bom, aí é o seguinte, nós viemos em maio de 1939, porque meu pai já tinha 3 irmãos aqui no Brasil. Escreveram para ele: pega seu filho e sua mulher, vem para o Brasil, não pergunta nada.
E foi o que o meu pai fez. A minha avó materna ficou, ela era católica, depois da guerra nós tivemos notícia dela e a trouxemos para o Brasil. Mas da família do meu pai, quem ficou lá não sobrou ninguém. E no Brasil, o que te trouxe para Uberlândia? Bom, aí é o seguinte, nós fomos para São Paulo, que é onde moravam os irmãos do meu pai. Aí, como o meu pai lá na Hungria mexia com padaria, os irmãos arrumaram para ele um serviço numa padaria em São Paulo. Ele tinha que pegar o bonde às 3 horas da manhã, para chegar na padaria às 4, 4h30, sei lá, e aí trabalhar lá o dia inteiro, voltar para casa de noite, e não era um negócio que ele estava acostumado. Você imagina, quem morava numa cidade de 5 mil habitantes vai morar em São Paulo, e ainda sem saber falar a língua e tudo. Então, aí, já mesmo depois os irmãos dele tendo arrumado lá para eles tomarem conta do bar e do buffet do Clube Húngaro, mas sempre não era São Paulo o lugar que eles realmente iriam se sentir felizes. Daí, em Araxá, tinha uma senhora húngara que tinha um bar-restaurante muito bom, o melhor da cidade. Ela ficou viúva e estava problemático para ela, já com uma certa idade e tal, tocar aquele bar-restaurante. E aí eu não sei como, mas isso é por intermédio dos húngaros lá de São Paulo, porque como é uma colônia relativamente pequena, né? Se comunica muito. Puseram o papai em contato com essa senhora e ele acertou com ela e nós fomos para Araxá. Aí em Araxá ficamos 10 anos. Foi uma época muito bonita, muito boa das nossas vidas. Foi lá que eu fiz o grupo, foi lá que eu fui batizado, foi lá que eu fiz o ginásio, foi nesse ginásio Dom Bosco que eu aprendi música, foi onde eu tive a primeira namorada. Então, realmente foi assim, foram 10 anos assim maravilhosos, onde deixamos amigos assim, do fundo do coração mesmo. Até hoje, quando eu chego em Araxá, que eu encontro com os amigos daquela época, porque a maioria já foi, é sempre uma emoção muito grande. E quando você despertou para a música, o que te levou para o violino? É porque na Hungria, é igual aqui, cavaquinho, violão, lá quase que já nasce com o violino na mão. Então, quando eu tinha 6 anos, lá a minha avó me deu um violininho. E eu brincava com esse violininho, ia na janela, falando que estava fazendo serenata para as moças, aquele negócio todo e tal. Então, eu já tinha o violino comigo. Lá em São Paulo mesmo, eu cheguei a tomar alguma aula e tal, mas como nós ficamos pouco tempo em São Paulo, não deu para nada. Aí, realmente, lá em Araxá, no ginásio Dom Bosco, tinha o padre Clóvis, que era o maestro da banda, uma pessoa incrível. Tem até foto minha com ele aí. Sabe, aquela pessoa que, se existe santo, o padre Clóvis era e deve estar lá junto com Deus na santidade, sabe? Era uma pessoa fantástica. O máximo, porque quando ele regia a banda, a orquestra, porque primeiro eu entrei na banda, toquei um monte de instrumento e tal. Depois que ele resolveu montar a orquestra, o máximo que ele sabia xingar o pessoal da banda, quando ele ficava muito mais nervoso, seus banana! Era o máximo que ele podia xingar. Então foi fantástico essa passagem por Araxá. E quando que você veio para Uberlândia, por quê? E a história da Orquestra do Liceu? Nossa, aí o seguinte, quando eu terminei o ginásio, a minha irmã já tinha nascido, porque a Clara nasceu em Araxá. Aí o que acontece? Em Araxá não tinha científico, nem contabilidade, nem nada. Então eu fui estudar em Uberaba.
o primeiro semestre de 1950, eu fui para o Colégio Diocesano em Uberaba. Internado, não? Não, eu era semi-interno. Eu morava numa residência particular lá com um amigo meu lá de Araxá também. E aí o papai e a mamãe, sempre muito apegados aos filhos, essa coisa toda, ele achou que ele precisava de mudar para algum lugar onde eu pudesse estudar. E surgiu aqui o Hotel Zardo. Aí ele veio e comprou o Hotel Zardo. Aí, Era o Zardo ou Colombo? Zardo, depois que foi o Colombo. O Hotel Zardo. Aí eu vim na frente, porque eu já precisava no segundo semestre começar, fui estudar no Colégio Brasil Central. E em setembro eles já mudaram. E daí, só que esse segundo semestre que eu vim, eu estudei no Brasil Central para fazer o científico, mas depois surgiu esse negócio do liceu, que aí fazia o curso de contador e já era uma profissão. E fui estudar no liceu. No liceu tinha a Miss Johan, que era professora de inglês, e que tocava piano. A Miss Johan era irmã do Hipopóta. Você lembra do Hipopóta também, né? E aí a gente ficou sabendo, o Luiz Ricardo Goulart também estudava no liceu. E nós ficamos sabendo que a Miss Johan tocava piano, aí procuramos e tal, e começamos nós dois a tocar violino com a Miss Johan. Mas aí mais pessoas foram aparecendo. Tinha o Alfredo Tucci, que já era ex-aluno, mas tocava contrabaixo. Aí tinham outros alunos lá, o Ronaldo Pereira Lima, que cantava. Tinha o Elvésio Guimarães, que tocava violão e cantava. Kaiser. Quem é o cantor, não tinha? Como? Leiser. Não, o Leiser não é do liceu, não. O Leiser já depois foi, bem depois, na época da serenata. E aí nós fomos montando um conjunto, e quando já era uma meia orquestra, mas era uma orquestra assim, muito interessante. Por quê? Porque tinha piano, tinha violão, tinha o contrabaixo, tinha bateria, tinha percussão, o meu violino e 2 trompetes, que era o Durval Clemente e o Geraldo Pérez. E aí, naquela época, tinha aqui o maestro Toledo, tocava no Berlândia Clube, e ele fez uns arranjos, eu pedi para ele fazer uns arranjos, eu fiz junto com ele, do Quizaras e tal, e aí a gente tocava aquilo. E o Rondon Pacheco, com o deputado Machado Sobrinho, de Belo Horizonte, conseguiram, para nós irmos no programa Renato Mussi, tem a foto aí também, e conseguiram passagem, conseguiram hotel e tudo. Aí, pela primeira vez, nós fomos para o Rio de Janeiro. Você pode imaginar o que é... Isso foi em que ano, Nicolau, você lembra? Por volta de 52, certo? Você imagina, até a viagem. 1950, não, imagina o seguinte, essa turma de estudantes que eu acredito que nenhum que estava ali com a orquestra tinha entrado no avião. E fomos de avião para o Rio de Janeiro. Nós nos sentimos muito importantes, sabe? Chegando lá no Rio de Janeiro, aquele negócio em hotel, restaurante e tudo. E aí fizemos a apresentação no Renato Mussi. Era na Rádio Nacional? Na Rádio Nacional. A Rádio Nacional seria a Globo de hoje. Não, seria a Globo de hoje. Se tivesse, né, no Faustão. Aí foi um sucesso tão grande que no próximo ano foi o aniversário, acho que de 50 anos do programa, e aí o Renato Mussi nos convidou. Aí nós já tínhamos uma orquestra diferente, já uma orquestra completa, com 3 saxos, 2 trompetes, um trombone, uma orquestra completa mesmo, e tocando todos. Aí tinha
como cantores, o Mauro Zardo, a Conceição, a Isaura. Aí tinha um trio, porque naquela época o trio Los Panchos era muito famoso. Então, juntou o Elvésio com o Ronaldo Pereira Lima, o Ratão, e o Jaime Nunes. O Jaime Nunes era uma coisa. Se você visse o Jaime Nunes cantando Jezebel, porque naquela época o Jorge Goulart lançou esse Jezebel, e aí já tinha orquestrado com tudo. Não, mas era uma coisa maravilhosa. Aí voltamos no Rio outra vez. Aí a gente já fazia apresentações aqui na região. Um dia fomos para fazer uma apresentação no Clube Ipameri. Só que nós esquecemos o repertório aqui. E naquela época, para telefonar já era uma coisa. Aí, ainda bem que a gente lembrou ainda, sem ter chegado lá, aí ligamos para cá, um táxi foi levar o repertório. Chegou assim, o negócio da apresentação nossa começava às 9h30, chegou às 9h25. Então tinha essas coisas. E o ambiente da orquestra do Liceu, você vai ver a foto aí, era muito bonito, porque é o seguinte, lá no Rio de Janeiro, nós nos apresentamos também na Rádio Mauá. E lá, o cara que nos apresentou era um cara fantástico. E ele, então, nos apresentou da seguinte forma. Pela primeira vez no Brasil, vamos apresentar uma orquestra exclusivamente de estudantes. Porque não tinha no Brasil. Então, foi a primeira. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br Ou envie as suas sugestões para o e-mail produção@uberlandiadeontensempre.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser.